Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Mas antes de nós começarmos a trazer a palavra, vamos orar primeiro. 1 minuto de oração, já convido todos os irmãos, vamos orar. 1 minuto de oração. Meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, mais uma vez nesse dia pedindo licença para entrar na sua presença, Senhor. Meu Deus, eu não sei quantas pessoas vão entrar por esse conteúdo, meu Deus, mas o Senhor sabe, Senhor. Deus, que cada um que entrar por esse conteúdo, Pai, o Senhor possa, aleluia, cobrir com suas bênçãos. Aleluia, Senhor, continua com suas mãos estendidas sobre essa pessoa, Pai. Aleluia, Senhor. Deus, fica conosco, Senhor, que essa palavra, Pai, de Marcos capítulo 13, aleluia, a seguir, Senhor, aleluia, que essa palavra venha penetrar nos corações, que essa palavra venha ficar gravada nos corações, aleluia, que não venha só ouvir, aleluia, entrar no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra venha entrar nos corações e penetrar e ficar gravado. Aleluia. Deus de poder e de glória, fica conosco, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Nesse dia, Senhor, também, Pai, já apresento, Senhor, todos os inscritos do canal, Pai. Aleluia. História de fé comigo, José Luiz, Pai. Aleluia, Senhor. Deus, eu já te peço nesse dia, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deixa o seu joinha, não custa nada, irmãos. Aleluia, o seu gostei, aperta o gostei, aleluia. E através do seu joinha, do seu gostei, o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas. Aleluia, glória a Deus. Já quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Aleluia, então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Vamos para a palavra de Deus nesse dia que se encontra em Marcos capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 13 a seguir. Deus é bom. E Ele está aqui, Ele está aí também onde você se encontra agora. Aleluia, vamos para a palavra. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vezes grandes edifícios, não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntarão e, em particular, dizendo: quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares,
e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Aleluia. Glória a Deus. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinébrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Cantarabacé. Aleluia, Senhor. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quanto, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte ao seu irmão, e um pai ao seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Aleluia. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Cantarabacá. Aleluia. Ora, quando vós vindes a abominação da desolação estar onde não deve estar quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aleluia. Glória a Deus. Quem estiver no eirado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. Aleluia. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Aleluia. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aleluia. Aleluia. Orai, pois, para que isso não suceda no inverno. Aleluia. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus o criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aleluia. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganá-lo, se possível, até os escolhidos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tem dito tudo. Aleluia. Mas daqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados.
Aleluia. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Da figueira, pois, aprendei a parábola, quando já o seu ramo se torna tendo e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Aleluia. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aleluia, glória a Deus. É como se o homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Aleluia. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Aleluia, glória a Deus. O que vos digo a vós, a todos o digo, vigiai. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Esse foi o capítulo 13. Vamos para o capítulo 14 de Marcos. Aleluia. Deus é bom e Ele está aqui, irmãos. Ele está aí também, onde você se encontra agora. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães azimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matá-lo. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício do bálsamo? Aleluia.
pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se daria aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e, quando quiseste, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Aleluia. Glória a Deus. Ela fez o que pode, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Aleluia. Ouvindo eles, alegrarão-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ora, no primeiro dia dos pães azinhos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe aos seus discípulos: aonde querem que vamos fazer os preparativos para comermos a Páscoa? Aleluia. Glória a Deus. Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, que vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-lo. Aleluia. E, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: no mestre manda perguntar: aonde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Cantarabassa. Aleluia. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazemos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, aonde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12 e, quando estavam reclinados à mesa e comia, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de traí-lo. Aleluia. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Aleluia. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu óleo, e todos beberam dele. Aleluia.
E disse-lhes: Isto é o meu sangue, no sangue do pacto, que por muito é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber, novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Todos vós os escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Aleluia. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse-lhe Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Aleluia. Glória a Deus. E dizia: Abba, Pai, tudo que é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-o dormindo e disse a Pedro: Simão, dorme-se? Não pudeste vigiar 1 hora? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que lhe responder. Ao voltar pela 3ª vez, disse-lhes: Dormis agora e descansai-vos. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Levantai-vos, vamos-nos
eis que é chegado aquele que me trai. E logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. Ora, no que o traía havia dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: abre, e o beijou. Aleluia, Senhor. Ao que eles lhe lançaram as mãos e o prenderam, mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Aleluia. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo a ensinar, e não me prendeste, mas isto é para que se cumpra as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nisso todos os deixaram e fugiram. Ora, segue ao certo jovem envolto em lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu vestido. Aleluia. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Aleluia. Glória a Deus. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam o bom testemunho contra Jesus para o matar, e não acharam. Aleluia. Porque contra ele muitos testemunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se por fim alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer que eu destruirei esse santuário construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Aleluia. Glória a Deus. E nem assim concordavam o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti?
Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: Estou Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Aleluia, Senhor. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabai de ouvir a blasfêmia que vos parece, e todos o condenaram como réu de morte. E alguns começavam a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. O Senhor. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E, vendo a Pedro que se estava aquentando, encarou e disse: Tu também estava com o Nazareno, este Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que diz, e saiu para o alpendre. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um dele, pois és também Galileu. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de Israel. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falares. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Recaindo em si, começou a chorar. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, esse foi o capítulo 14. Agora vamos para o capítulo 15 de Marcos. Aleluia. Vamos para o capítulo 15, né, irmãos? Aleluia. Deus de poder e de glória. Vamos para a palavra. Logo de manhã tiveram conselhos os principais sacerdotes com os anciões, os escribas e todos o sinédrio, e maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. E os principais dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas. Aleluia.
Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada, vê quantas acusações se fazem. Aleluia. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admiravam. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedisse. Aleluia. E havia um chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais não tinham cometido homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhe costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Aleluia. Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que ele soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais reis dos judeus? Novamente clamaram eles: Crucificam. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamavam ainda mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados, pois, levaram para dentro ao pátio que é o pretório e convocaram toda a corte. Vestiram de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus. Ó Senhor. Davam-lhe com a cana na cabeça, cuspiam nele, postos de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificar. E obrigaram certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Bufo, que por ali passavam, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-lo, pois, ao lugar do Cúlpita, que quer dizer, lugar da caveira. Aleluia. E ofereceu-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Ó Senhor. E era a hora terceira quando o crucificaram.
por cima dele estava escrito o título da sua acusação: o Rei dos Judeus. Também com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. O Senhor. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificam? Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo, diziam entre si: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foi crucificados o injuriavam. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória. E, chegada a hora 6ª, houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. Aleluia. E, a hora 9ª, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? O cantarabás. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por eles. E correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se eles a virá tirá-lo. Aleluia. Ó Senhor, Santo de Israel, mas Jesus, dando um grande brado, respirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Cantarabás. Ora, o centurião que estava de frente dele, vendo assim expirar, disse: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Cantarabassúbia, cantarabassá. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o venore de José, e Salomé, as quais o seguia e o servia quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, havia morrido. E, depois que o soube do centurião, cedeu o cadáver a José. Aleluia. O qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu no pano e depositou no sepulcro aberto em rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam de fora posto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 15. Vamos para o capítulo 16 de Marcos. Aleluia. Vamos para o capítulo 16. Jesus, ele está aqui. Cantarabassúbia. Cantarabassé. Tarabassuriandarabassuri cantarabassubi cantarabassé. O cantarabás. Vamos para a palavra. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir-lhe. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras que nos revolverá a pedra da porta do sepulcro. Aleluia. Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Oh, Senhor! E entrando no sepulcro, viram o moço sentado à direita, vestido de alfo manto, e ficaram atemorizadas. Aleluia, Senhor. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar aonde o puseram. Mas dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos diz. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temia. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Aleluia. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso, manifestou-se sobre outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então,
apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-os em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgiram. Aleluia. E disse-lhes: Ide a todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Aleluia. Ora o Senhor, depois de... Aleluia, vamos repetir o 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortíferas, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aleluia. Esse foi o capítulo 20. Esse foi o capítulo 16, né? Até o versículo 20. Aleluia. Nós lemos, aleluia, glória a Deus, capítulo 13 até o capítulo 16, glória a Deus. Vamos orar, mas antes já quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, e da sua alma. Aleluia. Vamos orar, entregar tudo nas mãos de Deus. Meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, seus filhos, Pai, que acabamos de ouvir a palavra do Senhor, aleluia, que se encontra em Marcos, capítulo 13 ao capítulo 16. Aleluia, Pai, que essa palavra venha ficar em corações, Senhor, que essa palavra, Pai, venha penetrar em corações. Aleluia, meu Deus e meu Pai, fica conosco, Senhor. É o que eu te peço nesse dia, papai. Eu também te peço, meu Deus, que todo mal, Senhor, que está assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando, Pai, essa família, todo mal sai. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa casa, papai. Meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, papai, toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, aleluia, Pai, que todo mal que está assolando essa casa, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus.